E gostaria de saudar e agradecer particularmente a presidente da associação, Ângela Costa, o vice-governador Francisco Dornelles, o Humberto Mota, presidente do Conselho da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o José Antônio Brito, vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico da Associação, beneméritos. E eu gostaria de saudar o público através do Dr. Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo. Saudar também a imprensa e todos os empresários aqui presentes. Tá? O Brasil, de fato, está vivendo um momento extremamente significativo, tá? Relevante na medida em que nós estamos saindo da maior recessão da história do país. A recessão que todos vivenciamos, o efeito dela ainda se faz sentir na sociedade e na economia brasileira, mas o importante, eu vou mostrar aí uma série de números, de curvas, de séries, de dados que mostram exatamente essa saída da recessão do Brasil. Tá? Vamos ver aqui como é que nós vamos operar aqui o equipamento. Não é? Pronto. Em primeiro lugar, eu gostaria de comparar como estava o Brasil em maio de 2016, quando nós entramos no governo, e hoje. E vamos comparar, no caso, por exemplo, da inflação, com a inflação 12 meses até maio de 16 e 12 meses agora até janeiro de 18. Era 9,3 a inflação, já tinha sido mais de 10 em 12 meses, e hoje 2,9. A expectativa de inflação para os próximos 12 meses era 6,2, agora 4. Os juros do Banco Central, 14,25, agora 7. O risco Brasil era 368 pontos. Risco elevado. Né? Um risco que, em última análise, se reflete no juro, se reflete na taxa paga pelas empresas e na taxa paga pelo Tesouro Nacional. Nós temos o crescimento do PIB. Aqui é um dado bastante interessante. Quer dizer, o crescimento do PIB em 12 meses até maio de 16 era menos 5,4%. Em 2 anos, ele chegou a 8% de contração, de queda. Isto significa uma recessão maior do que a Grande Depressão de 1929, 30, 31. Mostra aqui o tamanho da crise vivida pelo país. E a expectativa de crescimento para os próximos 12 meses, saindo aí de 1,7%, né? Agora a expectativa de mercado, saindo de menos 1,7%, agora para 2,7%. Eu gostaria de mencionar que a expectativa do Ministério da Fazenda é para um crescimento esse ano de 3%. Aqui eu menciono outro dado relevante, que é a demanda final, isto é, aquilo que, de fato, está sendo consumido no país, que é o PIB, excluindo exportações líquidas e importações e estoques. Portanto, nós vamos ver esta queda impressionante, tem subidas e descidas normais, mas uma queda impressionante aqui até 2015 e ainda 2016, e depois uma recuperação muito forte. Né? Já estamos aqui chegando a um nível que estávamos em 2013, quando o país ainda não tinha começado
de fato, essa rota descendente. Muito bem, aqui é um dado interessante, que é uma relação entre o índice de confiança, né? Aqui é o índice de confiança medido pela Fundação Getúlio Vargas, que é principalmente confiança dos empresários, dos senhores e das senhoras, mas também existe a mesma correlação com o índice de confiança de consumidores e etc. E nós vamos ver aqui que existe uma defasagem, mas eu vou escapar do detalhe técnico e mostrar que, com uma defasagem aqui de um ano, né, mas o fato é que a confiança cai e a atividade econômica, depois de um certo tempo, cai. A confiança sobe e a atividade econômica, depois de um certo tempo, sobe. É uma inter-relação entre as duas coisas. E nós vamos ver aqui em preto o índice de confiança e em azul o índice de atividade. Então, nós vamos notar que o índice de confiança aponta para um crescimento até dezembro de 2018, confirmando as estimativas. Tá? Um crescimento forte e onde já estaremos também voltando aos níveis aqui de 14, mais importante do que isso, com a trajetória ascendente fortemente positiva. Outro dado importante, população ocupada. Aqui, medido pelo IBGE e cálculos aqui feitos pela Fazenda, quer dizer, que mostra o total de pessoas trabalhando, independentemente de ser ocupação própria ou não, carteira assinada ou não, pessoas trabalhando. Né? Então, nós temos aqui um país que chegou a ter ali, no final aqui de 16, começo de 17, tínhamos caído aí para 89 milhões e meio de brasileiros trabalhando e que hoje já estamos aqui acima de 91,5 milhões de brasileiros trabalhando. 2 milhões de pessoas a mais. E esperamos esse ano mais 2 milhões e meio de pessoas. Nós temos que respeitar aqueles que continuam desempregados, que tem muitos ainda, 11 milhões de pessoas aproximadamente, muita gente, um pouco mais do que isso, mas é importante dizer que o ritmo de crescimento da economia e de crescimento dos empregos é muito forte. Aqui, investimentos, né? Nos diversos setores. Temos aí energia, comércio verde, importante para o Rio de Janeiro, petróleo, gás e química, na mineração, construção, etc. Então, nós vamos ver que os investimentos caíram, atingiram ali um mínimo no primeiro trimestre de 2017 e começaram a se recuperar levemente no primeiro trimestre e depois crescendo fortemente. Levando-se em conta, no entanto, que existe aqui variações onde, às vezes, um setor pode cair num determinado período. Por exemplo, no segundo trimestre houve uma queda forte, se vocês observarem aí o verde nos investimentos aí, petróleo, etc., mas, apesar disso, o total subiu e agora subindo forte, com a retomada dos investimentos fortes no petróleo e os investimentos também em outros setores da economia. Bom, a inflação, não é necessário frisar, a inflação de 2,95, medida pelo IBGE o ano passado, é a menor inflação desde 1998. E a inflação medida pelo INPC, que é mais relevante, inclusive, para as classes de renda mais baixa, é a menor inflação da história brasileira. Isso mostra, de novo, que não só o país retomou o crescimento, mas com inflação baixa. Isso é fundamental. Massa salarial real, isso aqui é influenciado pelo aumento do emprego, mas também pela queda da inflação. Quer dizer, as pessoas compram mais, têm mais capacidade de compra quando
os salários ainda estão corrigidos por uma inflação anterior e a inflação cai fortemente no período. Então, isso dá um ganho de poder de compra, além do ganho durante o período intracorreções, entre as correções. Portanto, a queda da inflação gera, assim, um ganho de poder de compra muito forte. A produção industrial, agora eu estou falando da produção industrial do Rio de Janeiro. A produção industrial do Rio de Janeiro, que tinha caído, sim, mas numa taxa importante, mais moderada, mas subiu fortemente. Então, a produção industrial do Rio de Janeiro, a partir de 2016, começou a crescer, de fato, de uma forma relevante e, mais importante, com a curva bastante inclinada para cima. Vendas do comércio varejista, aqui do Rio de Janeiro também, uma recuperação que ela também é forte, ela saiu de um nível mais alto antes de cair, mas ela agora já está aqui se aproximando aí dos níveis também de 2013. Em resumo, uma queda grande e uma retomada também muito forte. Isso é resultado de uma agenda de reformas muito importante, muito profunda, feitas por esse governo e que nós estamos trabalhando todos nesse sentido, né? E reformas estruturais. A primeira delas, da maior importância, o teto de gastos públicos. Isto é, foi colocado um teto na expansão dos gastos do governo federal. Vamos falar um pouquinho sobre isso em seguida. A reforma trabalhista, fundamental para simplificar as relações e diminuir a judicialização do processo. Vou dar uma comparação aqui do que eu chamo disso. Eu conversei há uns 3, 4 anos atrás, estava conversando com um presidente que estava visitando o Brasil de uma grande corporação global, europeia, que tem uma presença grande nos Estados Unidos e tem uma presença grande no Brasil. Independente de nível de produtividade, que é outra história que eu vou endereçar em seguida. E eles têm nos Estados Unidos cerca de 70 mil funcionários e no Brasil cerca de 70 mil funcionários. Lá produz mais, porque a produtividade americana é maior, mais investimento de capital, uma série de coisas. Mas isso aí nós estamos trabalhando no sentido de aumentar fortemente a produtividade brasileira também. Mas, passando ao foco do que eu queria dizer em relação à lei trabalhista, nos Estados Unidos essa empresa tinha, naquela oportunidade, 27 causas na Justiça Trabalhista e 2 advogados em período parcial. No Brasil, eles tinham 25 mil causas trabalhistas e 150 advogados. Bom, isso é custo. A reforma da Previdência, que está planejada para ser votada agora, né? No dia 19 de fevereiro, é muito importante para o país, por várias razões, seja do ponto de vista de justiça, de equidade, seja do ponto de vista fiscal, né? A reforma tributária, que esta ainda está em formulação. Mas temos também diversas regulações setoriais, buscando maior eficiência da economia, o controle fiscal e a redução do spread bancário, as mudanças no mercado de crédito. Vamos mencionar alguns assuntos mais específicos dessas reformas. Eu falei sobre a evolução das despesas do governo federal e o teto de gastos. Em 1991, o governo federal gastava cerca de 10,8% do PIB, do produto brasileiro. Em 2016, chegou a 19,9%, praticamente o dobro, 20%, quase.
Se continuasse nessa linha, nós íamos chegar a 25,4% do PIB em 10 anos. Com teto de gastos, baixa para 15,5%. Uma diferença dramática. É 10% de PIB. Não é 10% de aumento, não. É 10% de PIB. É muita coisa. Isso significa que são recursos deixados disponíveis para investimento e consumo da sociedade. E, portanto, uma diferença fundamental. Falando de Previdência agora, eu mencionei a Previdência, mencionei a questão de justiça e a questão também equilíbrio fiscal. A taxa de reposição é uma razão entre o valor do benefício da aposentadoria e o salário que a pessoa recebia antes de aposentar. O salário médio antes de aposentar, o salário médio, a pensão depois da aposentadoria. Eu estou comparando aqui diversos países e nós vamos ver, por exemplo, começando aqui da direita, a Irlanda é 37%. E vai subindo aí. Em azul, por exemplo, a União Europeia, ali mais ou menos no meio, aí, um pouco acima de 50%. O Brasil está com 76%. Tem um país que tem aposentadorias maiores do que a brasileira, em média, em média, ao salário que prevalece a capacidade produtiva e a renda do país. É lógico. Então, um país que tem uma renda per capita de $50 mil, evidentemente que tudo é proporcional. Mas o problema é que no Brasil nós estamos com 76%, e só tem um país desta amostragem toda que tem uma taxa maior que a brasileira, que é Luxemburgo. País rico, pequenininho, uma cidade pequena no Luxemburgo, em última análise, mas muito rica, né? Centro Financeiro Internacional. Até estava em Davos e conversei, recebi uma visita, etc., dos responsáveis pelo governo de Luxemburgo, etc. Muito interessante, porque é um Centro Financeiro Internacional, outros problemas, não são os nossos, na verdade. E o fato concreto é que eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que eu gosto, e muito interessante, que eu recebi, alguns meses atrás, um e-mail de um cidadão que me dizia o seguinte: olha, eu comecei a contribuir para a Previdência quando eu era estagiário. Comecei como estagiário e já por razões lá da empresa onde ele foi estagiar, etc., fazia já uma contribuição, aos 18 anos de idade. Então, dizia ele. E eu, no entanto, como consequência disso, eu sempre planejei me aposentar aos 53 anos. 35 anos de contribuição, 53 anos. E ele dizia, aí disse no e-mail, e eu não gosto de trabalhar. E eu prefiro me aposentar, receber a aposentadoria e gozar a vida. Por que o senhor acha que eu tenho que trabalhar mais tempo para me aposentar? Eu respondi para ele, eu falei, por mim, o senhor poderia se aposentar aos 40 anos de idade, não tem problema nenhum com isso. Agora, tem um problema. A aposentadoria é paga pela população brasileira, que está tendo dificuldade. Então, é esse o problema. Alguém tem que pagar. Ele não me respondeu. Por quê? Então, nós temos esta questão fundamental referente à aposentadoria. Agora eu vou falar um outro dado também, mais significativo ainda, que é a idade média de aposentadoria. Bom, mas isso aí não dá para comparar, porque, afinal de contas, veja você, Estados Unidos, Europa,
país de alta renda, etc. A população vive... Vamos começar com uma comparação aqui. Vamos comparar, em primeiro lugar, com o México. Renda per capita parecida, condições socioeconômicas parecidas, etc. Não tem muita diferença também a expectativa de vida. A idade média de aposentadoria no México de homens é de 72 anos de idade. No Brasil é 59,4. Tem, de novo, um país que se aposenta mais cedo, em média. As pessoas aposentam-se mais cedo, que também, de novo, é Luxemburgo. O tempo médio aqui de aposentadoria, por exemplo, na OCDE, que é um país aí que, quer dizer, que é uma organização que une todos aqueles países mais relevantes do mundo e que, aliás, o Brasil está agora ascendendo ao OCDE, está dentro do processo, etc. A idade média na OCDE é 64 anos. Portanto, isto mostra a questão da importância desse aspecto. Agora tem um outro dado aqui que é sensível. Tudo depende do ponto de vista, certo? Então, a questão é explicar para os diversos públicos. Esse aqui é algo interessante para se discutir com parlamentares. Hoje, isto é, hoje, olhando, esta é uma projeção para 2017. O número, na realidade, foi um pouquinho maior do que isso. Mas vamos pegar o número ainda da projeção. Cerca de 55% do total do orçamento da União foi com despesas da Previdência Social, incluindo aí LOAS, BPC, etc. O número, na realidade, depois de divulgado, que nós divulgamos só esse mês, formal, oficial, na realidade é 57. A linha vermelha é o teto de gastos. O teto é fundamental, porque senão o juro vai subir. Se eliminar o teto, o juro sobe de novo, a inflação volta, e vamos acabar tendo recessão de novo. Então, o teto é fundamental. Foi e é. O teto em vermelho, se nós olharmos aqui, se continuar essa tendência, não for feita a reforma, em 2026, as despesas de assistência social, não estou falando aqui de Bolsa Família, não. Estou falando aqui só de despesas, de fato, constitucionais, legais, de Previdência e BPC, LOAS e etc. Só isso dá 80%. Então, aqui é um argumento interessante, porque, além do fato óbvio, que não vai ter mais recurso para a saúde, para a educação, para a segurança, tem um detalhe importante também para os interessados, que não tem emenda parlamentar também não, né? Não vai ter dinheiro. Tá certo? Então, a reforma da Previdência é uma necessidade. E outra coisa, a camada mais pobre da população, aqueles que ganham menos, os 20% de menor renda, hoje não conseguem, em geral, a grande maioria, ter carteira assinada durante os 35 anos de trabalho. Trabalha. Haja vista, está nos jornais, manchete. Aí, mesmo agora a retomada da economia, começa a retomada pelo mercado informal, etc. Depois cresce o emprego formal. Tudo bem. Você está no mercado, ele não tem emprego formal, ele não está contribuindo para a Previdência. Ou ela. O que acontece, então, como consequência? Os mais pobres tendem a se aposentar por idade, que na Constituição hoje é 65 para homem. Então, esses 59 que eu coloquei é a média. Renda mais alta, menos. 55, por aí. E o que nós vamos fazer é que as classes de renda menor, na realidade, com a reforma, a proposta hoje que nós temos lá é uma que nos primeiros 2 anos depois da reforma é 55 anos de idade mínima, mais o tempo de contribuição 15 anos. E isso vai subindo, conforme a pessoa trabalha mais, vai aumentando o valor da aposentadoria em relação ao salário. Eu até lembrei, ontem eu estava conversando aí, nós estávamos discutindo essa questão da Previdência, etc.
E eu lembrei ao presidente, ao ministro do Planejamento, nós estávamos conversando o seguinte, que nos Estados Unidos a pessoa atinge os 100% do valor teto da aposentadoria aos 70 anos de idade. Está certo, os Estados Unidos, fazendo 70 anos para atingir o valor máximo da aposentadoria. Então, aqui, começando com 15 anos de contribuição e 55 de idade nos primeiros 2 anos, então, o homem, a mulher um pouco menos, começa com 53 no primeiro ano, mas a aposentadoria é 60% e vai subindo, tá, até os 100%, gradualmente. Outro dado importante aqui da reforma trabalhista. Interessante esse dado. Isso é a Alemanha. Vamos logo para a Alemanha, porque é um país que fez uma reforma trabalhista muito parecida com a brasileira. E foi muito criticada. Muito criticada e tem um problema político lá. Alguns que acompanham a política externa de outros países devem se lembrar que o SPD, lá, o Partido Social Democrata Alemão, na época, primeiro-ministro Schröder, ele fez uma reforma duríssima, foi muito criticado. Aliás, tem uma coisa que acredito que não vai acontecer no Brasil, mas é que o Schröder nunca mais, o SPD nunca mais ganhou a eleição lá. SDP é uma coisa que vale. O social-democrata. O que eu quero dizer é o seguinte, na Alemanha o que aconteceu? Olha aí, a taxa de desemprego na Alemanha estava subindo desde 1970 até a época da reforma trabalhista, chegando aqui a uma taxa de desemprego acima de 10%. Isso independente de ciclo econômico, estava subindo sistematicamente. Depois da reforma ela começou a cair. E subiu um pouquinho aqui, em 2008, na crise, depois caiu de volta. Voltou a cair. Então, hoje nós temos uma taxa baixíssima, apesar de toda a crise que houve, etc., na Europa. Em resumo, nossa expectativa é que, em alguns anos, a reforma trabalhista pode gerar, de fato, a criação de 6 milhões de empregos no Brasil. Eu vou aqui não entrar em detalhe, porque senão nós ficaríamos aí o resto da tarde falando sobre isso, que é a lista de reformas macro e microeconômicas e de produtividade que nós estamos propondo, já está aprovada, outras em andamento, etc. Né? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma série de mensagens aqui em relação a isso. Por exemplo, tem aqui a governança de agências, importantíssimo isso, agências reguladoras. Então, vai exigir ficha limpa, experiência, ter substituto, porque hoje no Brasil acontece um negócio complicado. A agência, o conselheiro, ou o diretor da agência, né, aquele que vota, ele lá, para regular um determinado setor, ele ou ela, não tem substituto. O que significa que se alguém renuncia ou se licencia, etc., não tem substituição. E aí, muitas vezes, a agência não tem número para se reunir. Então, aqui se define, por exemplo, um substituto, além de regra de experiência, etc., etc. Não é? E tem uma série de outras coisas aqui, por exemplo, a redução gradual da multa de 10% do FGTS, não é? Aqui, por exemplo, na área do petróleo, o Repetro, regularização de tributos, crédito. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de crédito aqui. Né? O crédito, por exemplo. Primeiro, existe um projeto importante em discussão que é proposto pela Fazenda, que é uma mudança na lei da recuperação judicial, né? Visando viabilizar que as empresas saiam da recuperação judicial. Isso é importantíssimo, porque hoje, às vezes, entra num conflito jurídico que a empresa não sai. Essa é a realidade, infelizmente. Então, nós estamos propondo condições de agilizar e resolver o problema.
e as empresas voltarem a trabalhar e tomar crédito, principalmente no Brasil, com o Brasil crescendo agora. É importante que as empresas que estão com problema possam reestruturar-se, resolver o problema e voltar a contratar e trabalhar. O problema por exemplo, aqui do crédito também, do cadastro positivo, fundamental. Hoje, como é que está no Brasil? Como é que é? Se alguém tiver um problema, vai para o cadastro negativo. Era o antigo Serasa, etc. Agora, não, é o cadastro positivo. Mas se você quiser entrar no cadastro positivo, mostrar que você é uma boa pagadora, por exemplo, você tem que preencher toda uma burocracia, que ninguém faz, que dá muito trabalho. Então, na verdade, o cadastro positivo não funciona. Você vai em qualquer outro país aí, que tem um mercado de crédito funcionando, ágil, etc., chegando lá, acesso ao cadastro positivo é imediato. Vê se você tem algum problema ou se você tem histórico. E se você tem histórico naquele país, puxa, melhor ainda, aí o crédito fica mais fácil. A ideia é tornar agora automática a inclusão de todas as pessoas no cadastro positivo. Alguém pode dizer, mas e quem não quiser participar do trabalho do cadastro positivo? Por exemplo, pode ser que alguém queira dizer, não, eu sou um bom pagador, não tem problema nenhum, mas não quero que ninguém saiba disso. Tá bom. Pode ter algum problema familiar, alguma coisa, não sei. Mas o fato é que a pessoa pode preferir estar fora. Muito bem, tem direito. Só que aí a burocracia é o contrário. A pessoa tem que preencher lá o papel, série de papel, registrar para dizer que não quer participar do cadastro positivo. E toda uma série de outras mudanças, né? Como a letra imobiliária garantida, por exemplo, a duplicata eletrônica, né? Que a duplicata eletrônica já está sancionada pelo presidente da República. Agora é só uma questão de fato, termos condições de implantar isso, estamos trabalhando, inclusive com as associações comerciais, visando criar exatamente um sistema nacional de registro. Isso significa o seguinte, tem um recebível, esse recebível tem uma centralização eletrônica nacional, então você tem um acesso ao seu potencial credor, alguém que quer comprar uma duplicata, seja banco, seja credor, seja um factoring, qualquer coisa, você tem acesso imediatamente aos registros. Isso aqui afeta fundamentalmente o custo de crédito, principalmente para pequenas e médias empresas. Aqui, umas outras questões importantes, aqui na questão da regulação da relação financeira entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, é fundamental isso, porque isso gera uma certa contagem dupla da dívida, que o Banco Central não faz isso, mas alguns organismos internacionais fazem. Eu não vou entrar no detalhamento técnico aqui, que é para o Banco Central se financiar as reservas, por exemplo, ele tem que comprar títulos do Tesouro, o Tesouro emite título, deposita no Banco Central, então fica uma conta do Tesouro no Banco Central, e esses títulos que estão na carteira do Banco Central, o Banco Central usa para ir no mercado e levantar, dar como lastro para levantar. Então é um negócio complicado. Eu já comecei a descrever, vocês já entenderam que é muito complicado o negócio. Isso passa a ser igual a qualquer outro país do mundo. O Banco Central emite um título. Igual lá, o Banco Central americano, europeu, qualquer um, japonês, etc. E será um movimento gradual. Isso terá um efeito grande na maior transparência do balanço do setor público. Além do mais, uma série de outras medidas. Por exemplo, teve um evento de grande repercussão agora, o novo Estatuto da Caixa Econômica Federal, e etc., e agora o Conselho Independente, que vai escolher vice-presidentes, e tem aí todo um processo com a contratação de empresas, etc., especializadas, que vão analisar o currículo das pessoas. Resumo, uma melhora enorme de governança. Enorme. Agora, isso foi possível por causa da nova lei de governança de estatais, e foi aprovada o ano passado. E vamos aí uma série de outras questões. Fundos de pensão de estatais também
regras de governança, ficha limpa, e etc, etc, etc. E vamos em frente. Em resumo, o que eu quero dizer é que tem uma série enorme de reformas que nós estamos chamando das micro-reformas, mas que são muito importantes, algumas delas de impacto enorme. Vou dar um exemplo. Hoje, no Brasil, na maior parte do país ainda, segundo a estatística do Banco Mundial, se você quer abrir uma empresa, você deve saber disso, já deve ter passado por essa experiência, o tempo médio é de 101 dias. São Paulo chegou a 126. Isso não é para alugar o escritório, comprar móvel, é papel, para registrar. Né? Temos a experiência, um plano piloto já funcionando com São Paulo. Primeira etapa de 120 lá para 10, 7, depois 5, no final do processo, 3 dias. Padrão mundial, em termos de países de excelência. Em resumo, tudo isso são mudanças fundamentais. Hoje, no Brasil, muitos têm essa experiência, no porto, importação e exportação é 10 dias só de burocracia. A ideia é diminuir isso para 4. E vai por aí. Então, existe um número enorme de mudanças que estão sendo feitas visando, em última análise, o quê? Que o Brasil funcione melhor, que com o mesmo número de horas trabalhadas, todos produzam mais. Eu falei, num certo momento, que os Estados Unidos, aquela empresa que aqui tem 70 mil funcionários lá também, essa empresa europeia, que lá a produção é bem maior. Por que chama-se isso? Produtividade. E a ideia é que, no Brasil, nós tenhamos também uma produtividade que cresça substancialmente nos próximos anos. Aí, obviamente, nós temos também questões relacionadas ao ensino, tá? Educação, e aí a reforma do ensino médio é fundamental, e uma série de outras coisas nessa direção que nós estamos colocando. E aqui eu menciono também infraestruturas, né? Leilões de aeroportos, petróleo, gás, portos, energia elétrica, rodovias, ferrovias, etc. Em resumo, existe um número enorme de projetos que já estão sendo agilizados para ser objeto de concessões, para ser objeto inclusive, principalmente de investimento privado, mas alguns menores, ou dependendo da área, só público, dentro da disponibilidade, evidentemente, de recursos da União, mas estamos abrindo muita coisa para o setor privado e tem capital internacional interessado. Então, eu tenho uma história que eu me lembro, que me dá uma visão clara disso, né? Que é onde está a oportunidade. Eu conto isso no superior, e o investidor fica interessado. Achei, interessante esse negócio. Parece que tem oportunidade. Um dia eu estava vendo na televisão o noticiário e apareceu lá o fato de que é uma estrada, e nessa estrada, cheia de buraco, em alguns lugares quase sem asfalto, uma fila enorme de caminhões de carga que estavam saindo da estrada para... Porque andando ali pelo campo, ali pelo mato, às vezes ao lado da estrada, o acostamento, era melhor do que na própria estrada. Feito uma boa má notícia aqui. A má notícia é evidente. A estrada é um desastre. Qual é a boa notícia? Tem demanda, tem carga sendo transportada. Olha a fila de caminhões, extraordinária. Isso, quem vai ao interior do Brasil vê isso com facilidade. Então, o que significa isso? O investimento é rentável. Então, a oportunidade está aí. O que nós precisamos é criar regras adequadas. Regras que viabilizem o retorno adequado para o investimento. Conclusão, nós saímos da recessão mais longa da nossa história e mais profunda. Caiu aí 8% a economia no total. Havendo uma redução do papel do Estado com a diminuição dos gastos públicos, as reformas microeconômicas aumentando a produtividade. Aqui é uma tradução literal do inglês, porque nós estamos aqui, é um projeto em conjunto com o Banco Mundial, que é o Ease of Doing Business do Banco Mundial, que é, então, um ambiente favorável a negócios.
eu prefiro traduzir como aumento de produtividade. Reformas estruturais, que vão aumentar a produtividade, como já mencionei, no início de um novo ciclo de crescimento sustentável. Eu não vou entrar aqui em muito detalhe, mas se nós olharmos a história do Brasil aqui nos últimos 70 anos, nós vamos ver que os ciclos brasileiros têm sido frequentes, de crescimento e queda, etc., e isso muito ligado à questão fiscal. Desde a Constituição de Brasília, na década de 50, e veio a inflação, aí veio a crise, aí veio a crise de 64, aquele foi o resultado da inflação, da crise, gerada por excesso de despesa pública, sem financiamento. E aí vai, certo? Aí o milagre brasileiro, de um lado, mas financiado com empréstimos internacionais. Aí chegou o setembro negro de 82. E crise, aí hiperinflação. Tudo, no fundo, se for ver, é fiscal. A hiperinflação teve um componente monetário, porque o Banco Central estava sendo passivo no processo, no sentido de financiar a expansão monetária, mas, por outro lado, com a expansão monetária, o gasto fiscal, mas, por outro lado, o problema era fiscal. Alguns se lembram da famosa conta movimento do Banco do Brasil. Não vou entrar em detalhe, mas é aí que era o segredo do negócio. Depois nós tivemos aí o Plano Real, aí a crise de 98, que leu a lei da responsabilidade fiscal de 99, depois de 2002. 2002, por exemplo, quando eu entrei no Banco Central depois de 2003, 40% do título público brasileiro era denominado em dólar, dívida doméstica, não estou falando da dívida externa, doméstica, eram chamadas cambiais, letras cambiais, dívida cambial. Lembrou disso. Por quê? Porque o Tesouro não conseguia emitir moeda denominada em real. Isso é sério, hein? Foi quando o presidente mencionou quando o dólar chegou a 4, naquela época. Né? Então, seria equivalente, dependendo do diferencial de inflação que se leva em conta, etc., chega aí ao 7 hoje. Né? Resumo. Então, tudo isso, na medida que nós enfrentamos essa questão fiscal, com a reforma da Previdência, o teto de gastos, etc., nós teremos ciclos mais longos e de menor volatilidade. Então, eu procurei dar uma visão completa para vocês de que estamos fazendo e as previsões. A nossa previsão é que o Brasil vai crescer, como eu mencionei, 3% esse ano. Criar 2,5 milhões de postos de trabalho. E que teremos condições, sim, de crescer mais tempo. Antes que alguém me pergunte, fala, mas e a nota de rating da S&P? Terminar por aí. É o seguinte, as agências de rating, S&P, a Moody's, a Fitch, as três maiores e outras menores, elas, inclusive tem brasileiras, elas fazem uma avaliação de crédito, uma nota de crédito. E o mais importante da nota de rating da S&P sobre o crédito brasileiro é que eles dizem claramente o porquê, e que foi aquilo que foi uma questão que eles acham que tem uma dificuldade de aprovar medidas fiscais, mas que eles dizem o que é necessário para fazer o upgrade, isto é, o aumento da nota, que é a aprovação da Previdência, que eu acho que vai acontecer, mas que o Brasil vai crescer, isso já está acontecendo, que o Brasil tem que crescer esse ano, etc., e solidificar o aumento de produto, porque aí a equação fiscal tende a se resolver, e os dados de arrecadação estão confirmando isso, e ela coloca a agência uma terceira questão, que é, evidentemente, quais serão as decisões e a política a ser adotada pelo próximo presidente da República. Evidentemente que isso aí vai caber a decisão à população brasileira. Não é verdade? Em dito isso, eu estou otimista, eu acho que o Brasil está crescendo, está na direção certa, acho muito pouco provável que haja uma volta atrás, principalmente depois de estarmos saindo da mais longa recessão da história. Obrigado e vamos de frente. Ministro.
Três perguntas. Gostaríamos de registrar com grande satisfação a presença do presidente do Flamengo, senhor Eduardo Bandeira de Mello. Passamos a palavra para o vice-presidente, senhor José Antônio do Nascimento Brito, para a condução das perguntas. Ministro, eu queria agradecer a sua explicação extremamente didática sobre a atual situação do Brasil. E eu tinha aqui 3 perguntas ao senhor. A primeira se refere a Davos. Queria saber qual a impressão que se tem é que Davos foi um corte na percepção internacional. Foi ótimo o senhor falar das agências de rating, mas Davos foi um corte na percepção internacional sobre o que está se passando aqui no Brasil, o progresso feito. Qual foi a pergunta mais recorrente que o senhor recebeu em indagação da comunidade internacional investidora sobre o país? Dúvidas futuras. Mais e mais, está mudando. É evidente que tem uma pergunta que é esperável, normal. Se a Previdência vai ser aprovada, se for aprovada, como? Exatamente. A primeira é uma pergunta importante e que, normalmente, as pessoas já meio esperam a resposta, não dá para prever, é uma opinião, veja você, etc. Estamos trabalhando, o número de votos está aumentando, etc., mas ainda vamos saber no dia da votação. Como já dizia o Tancredo Neves, não só em eleição, para eleições gerais, etc., mas também eleição no sentido lá da votação no Congresso. Pode fazer algumas previsões, certamente, tem pesquisas eleitorais sofisticadas na eleição geral. No Congresso tem a contagem de votos dos líderes que estão ali conversando com todo mundo e fazendo conta, etc. Agora, o Tancredo já dizia que eleição e mineração só no dia da apuração, na verdade. É verdade. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta que também tem o mesmo nível de avaliação, aí no sentido da eleição geral, de difícil resposta. A essa altura, muito mais difícil, a essa altura, evidentemente, que quem será, ou qual é a minha opinião sobre quem será o próximo presidente da República e qual a orientação do presidente. Então, essa é uma pergunta também extremamente recorrente. Duas perguntas sobre a eleição. O que o senhor considera, assim, os 3 temas básicos de eleição? E eu vou fazer uma provocação, porque no caso aqui do Rio de Janeiro, para nós, segurança é um tema fundamental, mas eu tenho a impressão que segurança é um tema dramático para o Brasil. O que, na sua visão, de um homem que está lá no topo do poder, são coisas realmente relevantes para o debate presidencial desse ano? Não há dúvida que segurança é um deles, né? É fundamental. Emprego é outro, né? Também fundamental. Tema de corrupção, eu acho que é tema de debate. E também uma coisa que vai depender um pouco da votação agora, dia 19, né, de fevereiro. Se a Previdência for aprovada, deixa de ser um tema, né? Se não for, por alguma razão, ou se não for, eu acredito que vai ser votada, mas se não for votada, por exemplo, aí será um tema, certamente. Eu acho que seria muito importante para o Brasil já passar por isso, resolver e a vida continuar. Mas, se porventura não for votada, ela seria um tema. Se for rejeitada, votar e perder, eu digo, bom, aí nós temos um problema. O Brasil, não estou falando político, né, o Brasil, nós temos um problema. Porque a reforma da Previdência no Brasil não é uma opinião, é uma necessidade. Mas, voltando a Davos, eu acho que esse, de fato, era o conjunto de perguntas mais recorrentes. Agora, se disse aí que o Brasil não tinha o brilho ou a mesma participação de anos anteriores, etc. Eu vou a Davos há muitos anos, mesmo antes de eu entrar no Banco Central, etc. Então, eu até brinco às vezes, a mesma coisa da Basileia. Quando eu entrei no Banco Central em 2003, eu cheguei lá, era uma celebridade, porque era um problema.
Então, eu até brincava, assim, os outros presidentes do Banco Central olhavam para mim e falavam, chegou o problema. Muito bem. Depois eu deixei de ser celebridade, porque o Brasil começou a ir bem. Tá certo? Então, teve um vasto período aí que ninguém ligava muito, eu entrava, saía, era mais um. Depois eu voltei de novo a ser objeto da atenção quando o Brasil decolou depois da crise. Aí o Brasil foi quando a revista The Economist publicou a famosa capa do Cristo decolando, né? Takes off. Depois teve aquela desagradável quando, na recessão, o Cristo mergulhando na Bahia. Aí, né? Mas eu falei para eles, vocês estão exagerados talvez um pouco na ida, um pouco não. Também não é assim, porque também, né, temos que olhar para frente. O que eu quero dizer, mas agora não, agora eu acho que o Brasil está exatamente entrando naquele período em que deixou de ser objeto de controvérsia, está indo muito bem, e tem assim, há um ano atrás era uma boa expectativa em relação ao Brasil. Agora parece que está indo na direção certa. Agora é uma constatação, o Brasil vai bem. Mas continua, obviamente, a expectativa, porque qualquer eleição geral né, gera aí uma incerteza em relação ao futuro, qualquer país, mas particularmente. Ministro, eu queria falar aqui, nós temos várias perguntas, e nós não vamos conseguir fazer todas, nós vamos passar para a sua assessoria essas perguntas, que aí o senhor pode responder diretamente. Eu queria falar uma outra coisa aqui também. Nós somos administrados por uma mulher que controla os horários. Ela já olhou feio aqui para mim, que ela gosta que as coisas andem no horário. Então, eu tenho uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que o auditório todo tem. Afinal de contas, o senhor é ou não é candidato à presidência da República? E como vai a construção da sua candidatura? Eu não mencionei isso, porque é uma coisa recorrente, mas Davos também essa era uma pergunta recorrente. E a resposta é simples. Eu vou tomar essa decisão na data legal, no começo de abril. Por uma razão objetiva. Eu acho que muita coisa vai depender para o Brasil, para todos nós, de que, de fato, essa economia consolidou o crescimento, e que, de fato, todas as perspectivas estão consolidadas e, principalmente, que a sensação de bem-estar comece a se estabelecer na sociedade. Então, até lá, eu tenho que estar 100% dedicado ao meu trabalho, para que, inclusive, todos tenhamos condições de tomar decisões melhores à frente, inclusive eu. Portanto, a minha ideia é não pensar nesse assunto, não me distrair, foco no resultado, tá certo? 100% do meu tempo, como sempre faço, e na hora certa eu paro. Por exemplo, em 2010, quando havia uma insistência muito grande, inclusive do então presidente, para que eu saísse do Banco Central para me candidatar a ir na convenção lá do partido, para tentar ganhar uma indicação para ser candidato a vice-presidente, etc., eu falei, eu vou decidir, inclusive para o presidente na época, eu vou decidir na hora de decidir, no último dia. E, de fato, eu tomei a decisão na tarde do dia 31 de março, que era o último dia. E eu, de fato, não tinha tomado a decisão antes. Naquele momento, por razões diversas, essa história não interessa, eu decidi não concorrer. Resumo, agora eu tenho uma prioridade e vamos botar o Brasil para crescer, para trabalhar, etc. E depois a gente pensa em qualquer outra coisa. Tá bom, mas a torcida é grande. Eu vou passar aqui o microfone para a nossa presidente para as despedidas. Muito obrigado, ministro. Ministro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, que nos trouxe esse conhecimento e com essa clareza que o senhor sempre tem, com a firmeza. Agora, fiquei muito feliz na sua última resposta, porque pessoas competentes sempre afirmam o seguinte, eu estou fazendo o meu trabalho até o final, e sempre o resultado é muito bom e positivo. Isso quer dizer que podemos ter uma esperança muito grande que o senhor venha candidato. Muito obrigada a todos, um bom almoço.